A era Mesozoica ficou marcada pela aparição dos dinossauros. Entre eles tivemos o aparecimento de predadores com características bem distintas, com alguns sendo pequenos, outros grandes, e alguns totalmente estranhos. Nesse vídeo eu trago uma lista com os 10 dinossauros carnívoros mais bizarros da era Mesozoica, então sem mais enrolação vamos para o vídeo. No final do período Jurássico, um pequeno dinossauro terópode viveu na Europa entre 150 e 145 milhões de anos atrás. Esse era o Compsognato, que talvez você conheça ele pela famosa franquia Jurassic Park. Esse carnívoro bípede media até 1,25 metros de comprimento e pesava em torno de 3,5 kg, sendo assim um dos dinossauros mais pequenos que já existiram. Ele é uma das poucas espécies de dinossauro cuja dieta é conhecida diretamente por meio de 2 exemplares conhecidos, que registram conteúdos estomacais com ossos de lagartos. Tinha pernas compridas e fortes, que indicam agilidade, e uma longa cauda com quase metade de seu tamanho total, que equilibrava o corpo esguio. Seus olhos proporcionalmente grandes sugerem que era um predador orientado pela visão, capaz de reagir mais rapidamente aos movimentos da presa. Seus dentes pequenos e afiados eram adaptados para capturar pequenos vertebrados, como répteis e mamíferos, os quais engolia inteiros. Apesar de Jurassic Park mostrar eles em grupo, não há evidências convincentes de que o Compsognato tenha viajado pelas planícies da Europa Ocidental em bandos, muito menos que tenha caçado cooperativamente para derrubar dinossauros maiores. Por outro lado, porém, esse tipo de comportamento social não seria uma adaptação incomum para uma criatura tão pequena e vulnerável. Você provavelmente conhece o Oviraptor pela sua fama de ladrão de ovos. Ele recebeu o nome por ter sido descoberto bem próximo a um ninho, que presumiu-se ser de um Protoceratops. Entretanto, estudos mais recentes revelam que aqueles eram ovos de Oviraptor, e portanto, o indivíduo descoberto estaria na verdade chocando os próprios ovos, quando morreu soterrado por uma tempestade de areia. Esse pequeno dinossauro terópode viveu há 75 milhões de anos, durante o Cretáceo Superior, na Mongólia. Media 2 metros de comprimento, 1 metro de altura e pesava 35 kg. Em vez de dentes, possuía um bico de bordas afiadas, capaz de quebrar objetos rígidos. Por isso, acredita-se que ele se alimentava de pequenos animais, frutos duros, ovos, e possivelmente, peixes e mariscos. Outro dinossauro que ficou bem famoso, por conta da franquia Jurassic Park, foi o Dilophosauro. Embora sua versão cinematográfica tenha algumas características bem bizarras, na vida real, o Dilophosauro possuía até 7 metros de comprimento e 400 kg, sendo distintamente conhecido por suas famosas 2 cristas arredondadas acima de seu crânio. Ele tinha um corpo esbelto e leve, braços fortes, pescoço alongado e uma cabeça proporcionalmente grande, mais delicada, com um focinho estreito. Seus dentes eram longos, finos, curvos e serrilhados, maiores na maxila superior. O Dilophosauro provavelmente se alimentava de pequenos animais e peixes, mas pode também ter caçado presas grandes como outros dinossauros de seu habitat. Outra característica curiosa do crânio era um entalhe atrás da primeira fileira de dentes, dando-lhe uma aparência quase de crocodilo. Ainda hoje, ele é um dos mais bem preservados terópodes do Jurássico Inferior. O Baryonyx é um terópode espinosaurídeo do início do período Cretáceo, que viveu entre 130 e 125 milhões de anos atrás, na Europa. Era um espinosaurídeo muito semelhante ao sucomimo e chegava a mais de 9 metros de comprimento e 2 toneladas. Provavelmente vivia às margens de rios e lagos, espreitando peixes e outros animais aquáticos, e passava grande parte do dia na água. Com maxilas bastante alongadas e estreitas que lembram um crocodilo, repletas de dentes cúnicos e delicadamente serrilhados, o Baryonyx era bem adaptado para capturar peixes com a boca. Ele tinha uma pequena crista triangular sobre os olhos e um pescoço alongado e menos curvado do que em outros terópodes.
Uma de suas maiores características estava em seus braços compridos e fortes, que possuíam uma garra curva e pontuda no primeiro dedo da mão, medindo cerca de 31 centímetros, mas que em vida pode ter sido prolongada por um revestimento de queratina. A função dessa grande garra seria capturar, matar e rasgar a carne das presas maiores, então você provavelmente não gostaria de encontrar esse animal em um lago. O maior oviraptorídeo conhecido atingia 1,4 toneladas, 8 metros de comprimento e 5 metros de altura. Esse era o Gigantoraptor, um animal que viveu no final do período Cretáceo, há 70 milhões de anos, na Mongólia e na China. As mandíbulas inferiores eram desdentadas e terminavam em um bico queratinoso, como visto em outros oviraptorídeos. Não foram descobertas penas fossilizadas do Gigantoraptor, mas é provável que tinha por causa de seu parentesco. Suas longas pernas e seus grandes pés terminados em compridas garras sugerem que era um predador que agarrava as presas durante perseguições, embora já se tenha pensado que fosse herbívoro. Só se conhece um esqueleto incompleto da espécie, descoberto em Erlian, cidade mongol. O Gigantoraptor foi um desafio aos cientistas, que acreditavam que os dinossauros diminuíram em tamanho, conforme evoluíram para aves. Fósseis do próximo dinossauro foram extraídos da Formação Santana no Ceará e vendidos ilegalmente a um museu alemão, que anunciou o achado em 1996. A pior parte é que os contrabandistas adulteraram as características originais do fóssil, alongando o nariz com pedras coladas e fragmentos. Os cientistas ficaram tão irritados com o trabalho que tiveram que fazer para remover todo o material feito pelos contrabandistas, que batizaram o animal de Irritator, que significa irritante em inglês. Esse animal viveu no início do período Cretáceo há cerca de 110 milhões de anos. Sua característica mais peculiar é a cabeça, que possuía uma pequena crista no topo. O focinho muito comprido sugere que sua dieta era constituída principalmente de peixes, mas também comia outros animais, e possivelmente até carniças. O Majungasauro é um terópode abelissaurídeo que viveu em Madagascar entre 70 e 66 milhões de anos atrás, no fim do Cretáceo. Era um terópode de porte médio, que alcançava 7 metros de comprimento e 1,5 toneladas. Como em outros abelissaurídeos, seu crânio tinha um focinho curto e uma superfície muito áspera. No entanto, era maior e encimado por um engrossamento ósseo, além de um único chifre arredondado no topo da cabeça. Em vida, essas estruturas, que eram ocas para reduzir o peso, deveriam ser cobertas por queratina e provavelmente serviam para exibição. O Majungasauro era o maior predador de seu ecossistema, especializado em morder o pescoço de saurópodes como o Rapetossauro, e segurá-los até que a presa estivesse subjugada. É também um dos poucos dinossauros com evidências diretas de canibalismo. Contudo, isso só deveria ocorrer quando o Majungasauro já estivesse morto, ou quando dois machos competiam por território. O Concavenator é um gênero extinto de dinossauro terópode que viveu na Espanha durante o período Cretáceo, há cerca de 130 milhões de anos. É um dinossauro de tamanho médio, que podia atingir um comprimento de 5 a 6 metros, e pesava de 320 a 400 quilos. Ele possuía várias características únicas, incluindo duas vértebras extremamente altas na frente do quadril, formando uma crista alta, estreita e pontiaguda que provavelmente sustentava a corcunda que corria ao longo das costas do dinossauro. A função deste cume é atualmente desconhecida. Especula-se que era usado para aquecer o corpo, armazenar gordura corporal, e foi sugerido que também poderia ser usado para a comunicação. Existem teorias de que a corcunda era colorida, e se o Concavenator fosse saudável, sua grande corcova o tornaria um companheiro valioso. Apesar de ser bastante famoso, o Carnotauro é sem dúvidas um dos dinossauros mais bizarros que já existiram. Ele tinha chifres grossos acima dos olhos, uma característica nunca vista em todos os outros dinossauros carnívoros, e um crânio muito profundo assentado em um pescoço musculoso.
O uso desses chifres não é totalmente claro. Várias interpretações giram em torno do uso na luta contra membros da mesma espécie ou na matança de presas, embora também seja possível o uso em exibição para corte ou reconhecimento de membros da mesma espécie. O Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas e delgadas, braços vestigiais minúsculos. Embora o Tiranossauro Rex seja famoso por seus braços minúsculos, o Carnotauro teve bracinhos mais pequenos ainda, sendo essa uma de suas características mais estranhas. Antes pensava que seus braços parecem ter atrofiado graças à evolução, com o animal necessitando apenas de suas pernas e sua boca para caçar. Os braços gradualmente se tornaram cada vez menores com o tempo. Entretanto, isso não é consistente com o fato de que a anatomia dos braços é bastante especializada. Os braços inclusive ajudavam na aerodinâmica do animal, deixando ele mais ágil. Esses braços eram bastante articulados em sua base, fazendo com que ele pudesse rotacionar o braço muito bem, o que poderia ser útil caso eles usassem essa característica em rituais de exibição. Os primeiros achados do espinossauro foram encontrados no Egito em 1912 e descritos em 1915. Desde sua descoberta ele teve diversas mudanças em seu visual. Em suas primeiras representações, ele parecia um tiranossauro com braços longos e uma grande vela nas costas. A partir dos anos 2000 ele começou a ser representado como um gigantesco dinossauro bípede, com um focinho alongado e uma aparência mais crocodiliana. Já por volta de 2014, novos estudos propuseram que esse animal na verdade era quadrúpede com grandes garras. Já em estudos mais recentes mostram ele como um animal aquático, que pode ser tanto quadrúpede como bípede. Entretanto, os estudos em sua aparência ainda continuam, e novas teorias sobre sua real aparência surgem cada vez mais. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários sua sugestão para um próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like se gostou do conteúdo, e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!